cantor famoso se converte por meio de Padre Pio. Caríssimo, paz e bem. Quando eu, Enio, amo, eu consigo amar o outro. Mas quando eu sou ferido, eu começo a ferir o outro. Quando nós somos convertidos, aquilo que abrasa o meu coração, nós elevamos a abrasar o coração do outro. E foi isso que Padre Pio fazia. Porque Padre Pio amava. Padre Pio não era ferido. Por isso que ele não feria ninguém. Ele exortava. Como ele próprio disse, eu não vou dar bala doce àquele que precisa de purgante. E é isso que nós precisamos hoje entender, meu irmão, minha irmã. Por meio da nossa conversão, pela nossa conduta, pela nossa vida de oração, nós precisamos converter almas. Vamos ver qual foi as estratégias de Padre Pio? Fique conosco até o final desse vídeo. Sou eu, missionário católico, deficiente visual, Enio Viana. Se você quiser ficar próximo missionário, me siga pelo Instagram, que vai ficar na tela a partir de agora. Vamos lá para o programa Padre Pio, seus likes e ensinamentos. O exemplo de Campanini induziu muitos do mundo artístico a chegar aos pés do Padre Pio. Um deles foi Beniamino Gigli, tenor italiano de renome internacional, que também encontrou em San Giovanni Rotondo seu renascimento. Sua ida para lá acha-se ligada a uma estranha coincidência. Quando telefonava à sua amante, foi surpreendido pela esposa. Com quem estava falando, quis saber ela. Ao que o cantor, para safar-se da enrascada, respondeu: com um cara que me convidou a visitar o Padre Pio. Para não despertar suspeitas, obrigou-se a ir. Lá, conversando com os companheiros, dizia em tom de gozação: não pensem que vim contar meus pecados a este frade. Logo depois, aparecia o padre, que dirigiu-se ao cantor, lhe perguntava: não acha que está na hora de mudar de camisa? Mas esta é nova, padre. Vestia pela primeira vez esta manhã. E o padre, fixando com certa severidade: não me refiro a esta, refiro-me a outra, que vem usando há anos e se encontra suja demais. Colocando-lhe a mão no ombro, convidou-o a dar um passeio pelo jardim do convento. Ao voltar, Gigli estava tão comovido que mal conseguia balbuciar umas palavras. Permaneceu ali 5 dias. Sentia-me tão afeiçoado ao Padre Pio que, chegando em Foggia, decidiu voltar, para encontrar-se com ele uma vez mais. Foram os dias mais belos da minha vida, confessaria mais tarde. Por parte do padre, a admiração não era menor. Beniamino, sua voz angelical, me ajudou a imaginar como os anjos cantam no paraíso. Depois deste encontro, o cantor iniciou uma turnê pela Argentina. Os jornais de lá falavam de um novo Gigli, por causa da inusitada expressão que punha em seu canto. Voltava muitas vezes a San Giovanni Rotondo, que considerava a pátria de sua alma. Em sinal de gratidão a seu pai espiritual, cada vez aproveitava para prestar uma homenagem à mãe do Padre Pio, falecida ali em 3 de janeiro de 1929, cantando seu conhecido Mamma Son, Tanto Felice. Mas raramente conseguia chegar ao fim, pois o padre rompia em soluços e se retirava. Sobre a emoção que experimentou na primeira conversa com o padre, no jardim do convento, eis o que ele conta. Já me apresentei diante das maiores personalidades do mundo, reis, presidentes, ditadores, magnatas, diante das pessoas mais famosas da terra. Cantei para eles em salões dourados, em praças imensas, apinhadas de gente, mas nunca experimentei a emoção que me invade cada vez que me encontro com o Padre Pio, num recanto do jardim de seu convento. Caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, pedimos que você se inscreva e ative o sininho para quando nós passar vídeo você seja notificado. Eu fico aqui refletido sobre essa realidade que ele passou com a sua esposa. Foi algo de Deus? Foi. Meus irmãos, tem coisa que Deus permite o mal para nosso bem. Olha para você ver.
Eu tenho certeza, após esse encontro que ele teve com o Padre Pio, ele agora não teve mais encontro com a sua, entre aspas aqui, não sei se estou falando correto, mas você já vai me entender, sua ex-amante. Porque ela depois se tornou ex. Porque agora ele entendeu que sacramento é sacramento. Ele não poderia mais pecar. Entende? Houve uma mudança. Houve aí algo desse grande mal que era o pecado. E ele receber aquela ligação, a sua esposa, entre aspas, pegar no fraga, e agora a ação de Deus, ele ser usado pelo Espírito Santo. Tava falando com os amigos para visitar Padre Pio. Olha pra você ver. Olha a ação de Deus, que Deus faz e Deus realiza. Querido, querida, olha pra mim, preste atenção que eu vou dizer pra vocês aqui. A nossa vida é assim. É igual a montanha russa, cheio de altos e baixos. Exatamente. Nós temos nossos momentos bons, momentos ruins na nossa vida. E Deus, chega um momento que Ele vai operar, que Ele vai tocar, que Ele vai fazer em nossa vida. Queira ou não, chega um momento que Deus vai realizar. Que Deus vai enviar algo. Um ministro, um pregador, um missionário, um padre, alguém, um tipo de instrumento para que nós nos convertemos. E olha para você ver o que aconteceu com esse cantor famoso. Eu não sei como foi que Deus utilizou para a sua conversão, mas eu quero te dizer, meu irmão, foi uma ação de graça que Deus fez. Mas aqui eu quero que você entenda que uma simples brincadeira ou uma simples algo para escorregar de um grande problema se tornou para ele uma grande vitória. Vocês perceberam que ele mentiu para a esposa e agora houve algo que ele conheceu a verdade libertou do grande pecado que ele estava vivendo. Nós precisamos enxergar o mal por bem. Vocês percebem isso? Que esse mal trouxe para ele a santificação e o paraíso, e ele nunca mais foi mais o mesmo. E é por isso, irmãos, quantas das vezes eu vejo pessoas só olhando pro mal, para a derrota, para a desgraça na vida, para os problemas, para a doença. E eu pergunto, e aquele mal tem durado uma semana, um dia, um mês? E eu pergunto, você tem quantos anos? E os anos atrás, você só ficou sofrendo? Você só teve derrotas? Só teve desgraça na sua vida? E é por isso que a sua vida tá desgraçada do jeito que está. Porque o seu foco tá aí. Porque quando eu olho só para o problema da minha vida e fico adorando o problema, ele vai crescendo, ele vai ampliando. Eu preciso, meu irmão, minha irmã, buscar resolver o problema. Buscar sanar, buscar solucionar. Meu irmão, quantas das vezes eu vejo pessoas só reclamando? E se ela olhar para a vida dela atrás, quantas graças, quantas bênçãos, quantas portas abertas, quantos milagres, quantas curas. Eu queria que você desse seu testemunho aí, ó. Se você já alcançou sua graça ou não. Você já aproveita e comenta abaixo. São Padre Pio, rogai por nós. É o que precisa mover o nosso coração. É o que precisa de fato nós experimentar a glória de Deus e buscar fazer a vontade desse Deus que tudo pode fazer em nossas vidas. E aí, ele falou com a esposa, e aí ele foi ao encontro de Padre Pio. Indo ao encontro, ele disse para os amigos, olha, eu não vou dizer para o Padre Pio meus pecados, não. Ele já foi com a decisão, com algo convicto. Mas entenda a coisa, Deus tem um projeto na vida dele. Deus tem. Naquele tempo Deus tinha. E como Deus tem um projeto na sua vida? Deus tem. O povo diz, Deus escreve 7 linhas tortas. Não, não. Deus não escreve torto, não, querido. Ah, Deus não tarda, Deus capricha. Não, Deus não tarda e nem capricha. Tudo que Deus faz é perfeito e é na hora de Deus. É na hora certa. Para com isso, lá que você é tolo. Para com essas coisas. Ah, Deus tarda. Quem disse que Deus tarda? É na hora de Deus. É o melhor momento.
Foi a hora que Deus escolheu. Quem tarda, meu irmão, minha irmã, entenda o que eu vou dizer aqui. Desculpa a expressão que eu vou dizer aqui. Tarda é quando você pede algo pra comer e a mulher demora pra fazer. Aí ela fala assim, daqui meia hora tá pronto. E sai daqui 1 hora e meia. Você chega lá na clínica pra ser atendido pelo médico e fala, ó, 2 horas você vai ser atendido. Você chega lá 2, você é atendido 4, 5, aí ficou tarde. Mas Deus não. Deus, a hora que ele disse meio-dia, é meio-dia, querido. Deus não muda, não. Entende? É isso. Não precisamos entender. E aí ele tinha uma convicção. Não vou falar nada com o Padre Pio. Meus pecados, não. Chegou lá. Padre Pio olha pra ele. E Padre Pio vai dialogar com ele. Olha o poder do diálogo. Olha o poder da conversa. Olha o poder, meu irmão, que nós podemos fazer. E ele sentiu ali a presença de Deus. Padre Pio transmitiu isso na vida dele. Padre Pio falou com ele, por que tu não troca de camisa? E aí que tá um detalhe maravilhoso, querido. Querida. Infelizmente, o nosso olhar é como o olhar de um pagão. É um olhar daquele que não é convertido. E ele, porque ele não era convertido, ele estava pensando que eram as suas vestes. E Padre Pio não estava nas vestes. Porque quem vive na carne fala das coisas da carne. Quem vive no espírito fala das coisas do espírito. E é isso que Padre Pio estava falando. Ele entendeu? Não. Por que muitas vezes você não entende minhas pregações? Vou ser sincero. Eu falo das coisas espirituais, você só entende das coisas da carne. Por que você continua do mesmo jeito? Vive na carne. O dia que você viver segundo o Espírito Santo, a sua vida será transformada. A sua vida não será mais a mesma. Decide isso. Entende isso. E aí, ele disse, mas padre, essa camisa eu vesti hoje pela primeira vez. Padre Pio, não é essa camisa que eu estou falando. Aí, agora ele começou a entender. Ele agora entendeu a pedagogia de Padre Pio de evangelizar. E Padre Pio convidou a andar pelo jardim. Eu queria saber. Eu tô repetindo para que você frise no seu coração. Qual foi o diálogo que Padre Pio utilizou com ele, a estratégia. Mas a primeira coisa que nós temos que entender aqui. Eu quero que você entenda, foi uma conversa íntima. Para você converter alguém, é algo íntimo. Não precisa escandalizar. Não precisa você chamar a pessoa no meio de todos e dizer, o Enio está em pecado, tal. Não precisa. Não precisa, meu irmão. Você achar que você tem que falar no meio do povo, na roda de amigos e apontar, o Enio, ele está em pecado, o Enio se converta para essa vida. Olha essa tese de Padre Pio intimamente. Olha essa íntimo. Percebeu a primeira estratégia de Padre Pio? Tá entendendo? Veja bem, tô te dando dicas maravilhosas para converter alguém. A segunda dica, para estratégia de Padre Pio, ele levou para um local silencioso, para que ele possa ouvir, possa ter paz. Porque, infelizmente, nós estamos tão agitados com o barulho, né? Essas redes sociais, o povo com esse som barulhento, os celulares com várias notificações, toda hora, não é isso, irmãos e irmãs? Padre Pio levou para um lugar silencioso. Olha, você vê o que aconteceu? É algo que nós precisamos ter um local só eles dois, e um local silencioso, e lindo, e belo. Essa foi a estratégia de Padre Pio para converter aquele que, olha, você lembra que lá no início ele já tinha suas próprias convicções? Padre Pio foi destruindo cada uma delas. Olha a sabedoria de Padre Pio, querido. Vocês perceberam isso? E agora, veja bem, outra pedagogia de Padre Pio que Padre Pio fez. Padre Pio chamou ele para ir andar pelo jardim. E chamou a sós. Você viu 2 estratégias, não viu? Qual é a terceira? Entenda uma coisa. Padre Pio tocou na ferida dele. Padre Pio disse para ele algo que ele precisava ouvir. E nós não podemos omitir a verdade. Nós não podemos passar a mão na cabeça. Não. Mas convidar a conversão. Porque foi isso que mudou a vida desse homem.
E aí tem que mudar a nossa vida. Ele foi embora, no meio do caminho decidiu voltar para encontrar novamente com o Padre Pio. Por que isso acontece? Por que isso aconteceu com o Padre Pio? Porque Padre Pio disse a verdade. E nós temos buscado essa verdade, a gente muitas vezes não encontra essa verdade. As pessoas não darem Cristo para nós. Infelizmente, as pessoas só têm dado para nós açúcar. E essa açúcar tem dado diabetes. E essa diabetes tem deixado muitas pessoas doentes. Doente, meu irmão. Muito doente. Nós precisamos tomar cuidado com isso. E ele disse que quando ele estava fazendo suas apresentações, ele era um novo homem. Uma nova pessoa. Olha, você vê a paciência de Padre Pio, a docilidade, a perseverança. Olha o que fez com ele. E ele depois voltava para cantar para Padre Pio. Imagine só o que aconteceu na vida dele. O que aconteceu. E nós precisamos hoje fazer isso. Você aproveita e compartilha esse vídeo para pelo menos 5 pessoas. Nós contamos com a sua ajuda e a sua colaboração. Então, a partir de hoje, busque fazer a vontade de Deus. Busque. Olha para você ver o que aconteceu na vida desse cantor. Você pode fazer na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus vizinhos. Mas precisa da sua perseverança, utilizar essas estratégias que Padre Pio fez. Amém? Vamos colocar o card acima do programa Padre Pio. Seus likes na mesa, clique e acompanhe. Gravamos com muito carinho e muito amor. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, serei me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo programa.